estado normal. Resp. Quando meu corpo infeliz repousa, estou um pouco mais livre para me levar ao céu, aqui expiro. 6. Como espírito, experimentais um pensamento penoso de vosso estado corporal. Resp. Sim, pois é uma punição. 7. Recordai-vos da vossa existência precedente. Resp. Oh, sim. Ela é a causa de meu exílio atual. 8. Qual foi essa existência? Resp. Um jovem libertino ao tempo de Henrique III. 9. Dissestes que vossa condição atual é uma punição, então não a escolhestes. Resp. Não. 10. Como pode vossa existência atual servir ao vosso progresso, no estado de nulidade em que vos encontrais? Resp. Ela não me anula perante Deus, que impôs. 11. Prevedes a duração da vossa existência atual? Resp. Não, mais alguns anos e retornarei à minha pátria. 12. Desde vossa precedente existência até a encarnação atual, que fizestes como espírito? Resp. Porque eu era um espírito leviano, Deus me aprisionou. 13. No estado de vigília tendes consciência do que se passa ao vosso redor, apesar da imperfeição dos vossos órgãos. Resp. Vejo, entendo, mas meu corpo não compreende e nada vê. 14. Podemos fazer algo que vos seja útil? Resp. Nada. 15. A São Luís, as preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que a dirigida a um errante. Resp. As preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição deste pobre espírito, elas em nada lhe poderão servir, servirão mais tarde, pois Deus as deixa de reserva. Observação: ninguém desconhecerá o alto ensinamento moral que resulta desta evocação. Além disso, ela confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. Sua nulidade moral nada tem a ver com a nulidade do espírito, que, abstração feita dos órgãos, goze de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação das faculdades, não as aniquila. É o caso de um homem vigoroso, cujos membros seriam comprimidos por laços. Sabe-se que, em certas regiões, longe de ser um objeto de desprezo, os cretinos são cercados de cuidados benevolentes. Esse sentimento não decorreria de uma intuição do verdadeiro estado desses infortunados, tanto mais dignos de atenções quanto seu espírito, e compreende a posição em que se encontra e deve sofrer por se ver como um refúgio da sociedade. Conversas familiares de além-túmulo. Senhora Durete. Médium escrevente, morta a 1º de maio de 1860, em Sétif, Argélia, evocada primeiro em casa do Sr. Allan Kardec, a 21 de maio, depois a 25, na Sociedade. 1. Evocação. Resp. Eis-me aqui. 2. Conhecemo-nos de nome, se não de fato, e embora jamais me tenhais visto, sois capaz de reconhecer-me. Resp. Oh. Muito bem. 3. Já viestes visitar-me depois que morrestes? Resp. Não, ainda, não, mas sabia muito bem que me chamarias. 4. Como médium, e perfeitamente iniciada no espiritismo, pensei que, melhor que outro, poderíeis dar-nos explicações instrutivas sobre diferentes pontos da ciência. Resp. Responderei o melhor que puder. 5. Esta primeira evocação tem por objetivo apenas renovar, de certo modo, nosso conhecimento e nos pôr em contato. Quanto às perguntas, como são de interesse geral, prefiro fazê-las na sociedade. Indago, pois, se consentirias em vir. Resp. Sim, com prazer. Responderei e pedirei a Deus que me esclareça. 6. Há 5 médiuns aqui. Tendes preferência por algum deles para vos servir de intérprete? Resp. Isto me é indiferente, contanto que seja um bom médium. 7. Como médium, fostes enganada alguma vez pelos espíritos em vossas comunicações?
Resp. Oh. Muitas vezes. Há poucos médiuns que não sejam mais ou menos. Nota. No dia seguinte a senhora Durete manifestou-se espontaneamente e confessou pesar por não lhe terem feito maior número de perguntas na véspera. 8. Se não o fiz, como disse, foi porque as reservava para a sociedade. Queria tão somente assegurar-me se podia contar convosco. Resp. O que se faz em vossa casa também é dado para a instrução da sociedade e, muitas vezes, é útil aproveitar os instantes em que o espírito quer comunicar-se, pois nem sempre as condições lhe são igualmente favoráveis. 9. Quais as circunstâncias que lhe podem ser favoráveis? Resp. Há muitas que conheceis. Mas é preciso saibais que isso nem sempre depende dele. Por vezes necessita ser assistido por outros espíritos, que podem não estar ali no momento. 10. Considerando que viestes espontaneamente, devo supor que estás num desses momentos propícios e o aproveitarei, se quiserdes. Dissestes ontem que muitas vezes fostes enganada como médium. Vedes agora os espíritos que vos enganaram. Resp. Sim, vejo-os perfeitamente. Bem que eles ainda gostariam de me envolver, mas vejo bastante claro, agora. Não sou mais o seu joguete. Então os repilo. 11. Dissestes também que há poucos médiuns que não tenham sido mais ou menos enganados. De que depende isto? Resp. Muito do médium e daquele que interroga. 12. Poderias explicar mais claramente? Resp. Quero dizer que sempre é possível preservar-se dos espíritos maus, desde que se o queira. A primeira condição para isso é não os atrair pela fraqueza ou pelos defeitos. Quanto vos teria a dizer sobre isto? Ah! Se os médiuns soubessem todo o erro que cometem, dando trela aos espíritos malévolos. 13. E no mundo dos espíritos que cometem erros? Resp. Sim, e também no mundo dos vivos. 14. Qual o erro que podem cometer no mundo dos vivos? Resp. Vários. Para começar, tornam-se presa dos espíritos maus, que deles abusam e os impelem ao mal, excitando todas as imperfeições que neles se encontram em germe, principalmente o orgulho e a inveja. Depois, Deus os pune, muitas vezes, pelos sofrimentos da vida. Observação: temos mais de um exemplo de médiuns dotados das mais felizes disposições, e que a desgraça perseguiu e abateu, depois de se terem deixado dominar pelos espíritos maus. 15. Mas, então, não seria melhor não ser médium, já que essa faculdade pode arrastar a tão graves inconvenientes? Resp. Acreditais que os espíritos maus só venham atacar os médiuns? A mediunidade, ao contrário, é um meio precioso de os reconhecer e de se resguardar contra eles. É o remédio que, em sua bondade, Deus põe ao lado do mal. É o aviso do bom pai, que ama os filhos e quer preservá-los do perigo. Infelizmente, os que desfrutam desse dom não sabem ou não querem aproveitá-lo. São como o imprudente, que se fere com a arma que deveria servir para defendê-lo. 16. Sois vós mesma, senhora Durete, que dais as respostas. Resp. Sou eu mesma que as dou, e vos asseguro em nome de Deus. Mas creio que, se tivesse sido abandonada a mim mesma, não seria capaz de responder. Os pensamentos me vêm de mais alto. 17. Vedes o espírito que vos inspira? Resp. Não. Há aqui uma multidão de espíritos, diante dos quais me inclino, e cujos pensamentos parecem irradiar sobre mim. 18. Assim, um espírito pode receber inspiração de outros, tão bem quanto aquele que está encarnado, e lhes servir de intermediário. Resp. Não duvideis, muitas vezes julga responder por si mesmo, quando não é mais que um eco. 19. Quer os pensamentos sejam pessoalmente vossos, quer sejam sugeridos, pouco nos importa, desde que sejam bons, e nós agradecemos aos espíritos bons do que vos sugerem. Mas, então,
Perguntarei, por que esses mesmos espíritos não respondem diretamente? Resp. Eles o fariam, se os interrogasseis. Foi a mim que evocastes. Eles querem responder e, então, servem-se de mim para minha própria instrução. 20. O espírito que obsidiou um médium em vida ainda obsidiará após a morte. Resp. A morte não liberta o homem da obsessão dos espíritos maus, e a figura dos demônios, atormentando as almas penadas. Sim, esses espíritos os perseguem após a morte e lhes causam terríveis sofrimentos, porque o espírito atormentado se sente sob uma constrição de que não se pode desembaraçar. Aquele, ao contrário, que se libertou da obsessão em vida, é forte, e os espíritos maus o encaram com temor e respeito. Encontraram seu mestre. 21. Há muitos médiuns realmente bons, na completa acepção da palavra. Resp. Não são os médicos que faltam, mas os bons médicos são raros. Dá-se o mesmo com os médiuns. 22. Por qual sinal podemos reconhecer que as comunicações de um médium merecem confiança? Resp. As comunicações dos espíritos bons têm um caráter com o qual não podemos nos enganar, quando nos damos ao trabalho de as estudar. Quanto ao médium, o melhor seria aquele que jamais tivesse sido enganado, pois isso seria a prova de que só atrai espíritos bons. 23. Mas não há médiuns dotados de excelentes qualidades morais e que são enganados. Resp. Sim, os espíritos maus podem fazer tentativas, e não triunfam senão pela fraqueza ou pela excessiva confiança do médium que se deixa enganar. Mas isso não dura e os espíritos bons facilmente vencem, quando há vontade. 24. A faculdade mediúnica é independente das qualidades morais do médium. Resp. Sim. Muitas vezes é dada em alto grau a pessoas viciosas, a fim de ajudá-las a corrigir-se. Será que os doentes não precisam mais de remédio que as pessoas sadias? Os espíritos maus por vezes lhes dão bons conselhos sem o saber, a isso são impelidos pelos bons. Mas elas não os aproveitam, porque, por orgulho, não os tomam para si. Observação: isto é perfeitamente exato. Muitas vezes temos visto espíritos inferiores darem rudes lições em termos pouco comedidos, assinalar defeitos, expor ao ridículo as imperfeições alheias, com mais ou menos habilidade, conforme as circunstâncias, e por vezes de modo muito espirituoso. 25. Espíritos bons podem comunicar-se por maus médiuns. Resp. Algumas vezes médiuns imperfeitos podem receber belas comunicações, que não procederiam senão dos espíritos bons. Mas, quanto mais sábias e sublimes, tanto mais culpados serão os médiuns por não as aproveitar. Oh! Sim, são muito culpados e sofrerão cruelmente por sua cegueira. 26. As boas intenções e as qualidades pessoais de quem interroga podem conjurar os espíritos maus, atraídos por um médium imperfeito, e lhe assegurar boas comunicações. Resp. Os espíritos bons apreciam a intenção e, quando julgam útil, podem servir-se de qualquer espécie de médium, conforme o objetivo a que se propõe. Mas, em geral, as comunicações são tanto mais seguras quanto mais sérias as qualidades do médium. 27. Como nenhum homem é perfeito, segue-se que não há médiuns perfeitos. Resp. Há os que são tão perfeitos quanto comporta a humanidade terrena. São raros, mas existem, são os preferidos de Deus e se preparam grandes alegrias no mundo dos espíritos. 28. Quais os defeitos que dão mais acesso aos espíritos maus? Resp. Já vos disse, o orgulho e a inveja, sendo esta uma consequência do orgulho e do egoísmo. Deus ama os humildes e castiga os soberbos. 29. Disso concluís que o médium que não é humilde não merece nenhuma confiança? Resp. Não de maneira absoluta. Mas se no médium reconheceis orgulho, inveja e pouca caridade, tendes muito mais chances de ser enganado. Observação:
O que leva a perder muitos médiuns é o fato de se julgarem os únicos capazes de receber boas comunicações e desprezarem as dos outros. Julgam que são profetas, quando não passam de intérpretes de espíritos astuciosos que os enlaçam em suas redes, persuadindo-os de que tudo quanto escrevem é sublime e não mais precisam de conselhos. A crença de certos médiuns na infalibilidade e na superioridade de suas comunicações é tal, que nelas tocar é quase uma profanação, delas duvidar é quase uma injúria, mas ainda, e até expor-se a deles fazer inimigos, porquanto mais valeria dizer um poeta que os seus versos são maus. Esse sentimento, que tem por princípio evidente o orgulho, é alimentado pelos espíritos que os assistem e que têm muito cuidado em lhes inspirar o afastamento de quem quer que os possa esclarecer. Só isto deveria ser suficiente para lhes abrir os olhos, caso não estivessem fascinados. Há um princípio, que ninguém poderia contestar: os espíritos bons só aconselham o bem. Portanto, tudo quanto não for o bem, no sentido absoluto, não pode provir de um espírito bom. Consequentemente, todo conselho ditado, ou todo sentimento inspirado, que reflita o menor pensamento mau, é, por isso mesmo, de origem suspeita, sejam quais forem as qualidades ou a redundância do estilo. Um sinal não menos característico dessa origem é a lisonja, de que os espíritos maus são pródigos em relação a certos médiuns. A propósito, sabem exaltar os dotes físicos ou as qualidades morais, afagar as secretas inclinações, excitar a cobiça e a cupidez e, mesmo censurar o orgulho e aconselhar a humildade, agrilhoar-lhes a vaidade e o amor próprio. Um dos meios que empregam consiste, sobretudo, em convencê-los de sua superioridade como médiuns, apresentando-os como apóstolos de missões, pelo menos duvidosas, e para as quais a primeira de todas as qualidades seria a humildade, unida à simplicidade e à caridade. Fascinados pelo nome de seres venerados, dos quais se julgam intérpretes, não percebem as verdadeiras intenções dos falsos espíritos, malgrado seu, porquanto seria impossível a espíritos inferiores simular completamente todas as qualidades que não possuem. Os médiuns não se libertarão verdadeiramente da obsessão de que são alvos senão quando compreenderem esta verdade. Só então os espíritos maus, por seu lado, compreenderão que perdem tempo com pessoas que não poderiam pegar em falta. Sociedade, 25 de maio de 1860. 30. Ao que parece, vosso marido possui a faculdade da vidência. Ele a tem realmente? Resp. Sim, positivamente. 31. Diz ele vos ter visto 2 vezes após vossa morte. Isto é verdade? Resp. É bem verdade. 32. Os médiuns videntes estão expostos a ser enganados pelos espíritos impostores, como os médiuns escreventes. Resp. São enganados menos vezes que os médiuns escreventes, mas igualmente podem sê-lo, pelas falsas aparências, quando não são inspirados por Deus. Sob os faraós, ao tempo de Moisés, os falsos profetas não faziam milagres que enganavam o povo? Só Moisés não se enganava, porque era inspirado por Deus. 33. Poderias explicar-nos agora vossas sensações, ao entrardes no mundo dos espíritos? Além da perturbação mais ou menos longa que sempre acompanha a morte, houve um instante em que vosso espírito perdeu toda a consciência de si mesmo? Resp. Sim, como sempre, impossível ser de outro modo. 34. Essa perda absoluta de consciência começou antes do instante da morte? Resp. Começou na agonia. 35. Persistiu após a morte? Resp. Por muito pouco tempo. 36. Ao todo, quanto tempo pode ter durado? Resp. Cerca de 15 a 18 de vossas horas. 37. Essa duração é variável, conforme os indivíduos. Resp. Certamente. Não é a mesma em todos os homens, depende muito do gênero de morte. 38.
Enquanto se consumava o fenômeno da morte, tinhas consciência do que se passava com o corpo? Resp. Absolutamente. Deus, que é bom para todas as suas criaturas, quer poupar ao espírito as angústias desse momento. Eis porque lhe tira toda a lembrança e toda a sensação. Observação: este fato, que nos tem sido sempre confirmado, é análogo ao que se passa na volta do espírito ao mundo corporal. Sabe-se que, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar o corpo que deve nascer é tomado por uma perturbação, que vai crescendo à medida que os laços fluídicos, que o unem à matéria, se apertam, até as proximidades do nascimento. Neste momento, perde igualmente toda a consciência de si mesmo e só começa a recobrar as ideias no momento em que a criança respira. Somente então a união entre o espírito e o corpo é completa e definitiva. 39. Como se operou o instante do despertamento? Vós vos reconhecestes subitamente ou houve um momento de semiconsciência, isto é, um vazio nas ideias? Resp. Permaneci nesse estado durante alguns instantes, depois, pouco a pouco, eu me reconheci. 40. Quanto tempo durou esse estado? Resp. Não sei exatamente, mas, pouco tempo. Creio que cerca de 2 horas. 41. Durante essa espécie de meio sono, experimentastes uma sensação agradável ou penosa? Resp. Não sei, quase não tinha consciência de mim mesma. 42. À medida que vossas ideias clareavam, tinhais a certeza da morte do corpo, ou julgastes por um instante ainda estar neste mundo? Resp. Realmente o julguei, durante alguns instantes. 43. Quando tivestes a certeza da morte, sentistes pesar? Resp. Não, absolutamente. A vida não é para se lamentar. 44. Quando vos reconhecestes, onde vos encontráveis, e o que vos feriu primeiramente à vista? Resp. Encontrei-me com espíritos que me rodeavam e me auxiliavam a sair da perturbação. Foi essa mudança que me impressionou. 45. Vós vos encontrastes junto ao vosso marido? Resp. Eu pouco deixo. Ele me vê, evoca-me, e isto substitui meu pobre corpo. 46. Fostes rever imediatamente as pessoas que tinhas conhecido, o Senhor Dumas e os outros espíritos de Sétif? Resp. Não imediatamente. Pensei que me evocariam, não havia muito que os havia deixado, mas encontrei alguns que conhecera e que não via há séculos. Eu era médium e espírita. Todos os espíritos que eu havia evocado vieram receber-me. Isso me sensibilizou. Se soubesseis como é agradável reencontrar os amigos neste mundo. 47. O mundo dos espíritos vos pareceu uma coisa estranha e nova? Resp. Oh. Sim. 48. Esta resposta nos surpreende, porque não é a primeira vez que vos achais no mundo dos espíritos. Resp. Isto nada tem que deva surpreender. Eu não era tão adiantada quanto hoje, e, depois, a diferença entre o mundo corporal e o mundo dos espíritos é tão grande que haverá de surpreender sempre. 49. Vossa explicação poderia ser mais clara. Isto não resultaria dos progressos realizados pelo espírito, cada vez que retorna ao mundo espiritual, ensejando-lhe percepções novas que o levem a encarar esse mundo sobre outro aspecto. Resp. É bem isto. Eu vos disse que não era tão adiantada quanto hoje. Observação: a seguinte comparação permite compreender o que se passa em tal circunstância. Suponhamos que um pobre camponês venha a Paris pela primeira vez, frequentará uma sociedade, residirá num bairro compatível com a sua situação. Depois de uma ausência de vários anos, durante os quais tivesse ficado rico e adquirido certa educação, retorna a Paris e se encontra num meio completamente diverso do da primeira vez, e que lhe parecerá novo. Compreenderá e apreciará uma porção de coisas que apenas havia despertado sua atenção da primeira vez.
Numa palavra, terá dificuldade em reconhecer sua antiga Paris e, no entanto, será sempre Paris, embora se lhe apresente sob um aspecto novo. 50. Como julgais agora as comunicações que são recebidas em Sétif? São, em geral, melhores ou piores? Resp. São como em toda parte, há boas e más, verdadeiras e falsas. Muitas vezes se ocupam de coisas que não são bastante sérias nem consideradas com acerto. Mas não julgam fazer mal. Tentarei corrigi-los. 51. Agradecemos a vossa presença e as explicações que houvestes por bem nos dar. Resp. Também vos agradeço por terdes pensado em mim. Ano 3, julho de 1860, número 7. Lembrança de uma existência anterior. Sociedade, 25 de maio de 1860. Um dos nossos assinantes nos envia uma carta de um de seus amigos, da qual extraímos o seguinte trecho: perguntastes a minha opinião, ou melhor, a minha crença, na presença ou não, junto a nós, das almas dos que amamos. Pedis, também, algumas explicações relativas à minha convicção de que nossas almas mudam de envoltório com muita rapidez. Por mais ridículo que pareça, direi que guardo a sincera convicção de ter sido assassinado durante os massacres de São Bartolomeu. Eu era muito criança quando tal lembrança veio ferir a minha imaginação. Mais tarde, ao ler essa triste página de nossa história, pareceu que muitos detalhes me eram conhecidos, e ainda creio que, se a velha Paris pudesse ser reconstruída, eu reconheceria aquela alameda sombria, onde, fugindo, senti o frio de 13 punhaladas nas costas. Há detalhes desta cena sangrenta que se conservam na minha memória e que jamais desapareceram. Por que tinha eu essa convicção antes de saber o que tinha sido a noite de São Bartolomeu? Porque, ao ler o relato desse massacre, perguntei a mim mesmo, em meu sonho, esse sonho desagradável que tive em criança, cuja lembrança me ficou tão viva. Porque, quando quis consultar a memória, forçar o pensamento, fiquei como um pobre louco ao qual surge uma ideia e que parece lutar para lhe descobrir a razão. Por quê? Nada sei. Por certo me achareis ridículo, mas nem por isso guardarei menos a lembrança, a convicção. Se vos dissesse que eu tinha 7 anos quando tive um sonho assim, eu tinha 20 anos, era jovial, bem posto, e penso que rico. Vim bater-me em duelo e fui morto. Se dissesse que a saudação feita com a arma, antes de me bater, eu a fiz pela primeira vez que tive um florete na mão, se dissesse que cada preliminar mais ou menos graciosa que a educação ou a civilização pôs na arte de se matar-me era desconhecida antes de minha educação nas armas, diríeis, sem dúvida, que sou louco ou maníaco. Bem pode ser. Mas às vezes me parece que um clarão penetra nesse nevoeiro e tenho a convicção de que a lembrança do passado se restabelece em minha alma. Se me perguntasses se creio na simpatia entre as almas, em seu poder de se porem em contato entre elas, malgrado a distância, apesar da morte, eu vos responderia, sim, e este sim seria pronunciado com toda a força de minha convicção. Aconteceu encontrar-me a 25 léguas de Lima, após 86 dias de viagem, e despertar em lágrimas, com uma verdadeira dor no coração. Uma tristeza mortal apoderou-se de mim durante todo o dia. Anotei o fato em meu diário. Àquela hora, na mesma noite, meu irmão foi acometido por um ataque de apoplexia, que comprometeu gravemente a sua vida. Confrontei o dia, o instante. Tudo era exato. Eis um fato: as pessoas existem. Direis que sou louco. Não li nenhum autor que tenha tratado de semelhante assunto. Falo-ei quando retornar. Talvez dessa leitura possa jorrar um pouco de luz para mim. O Sr. V., autor desta carta, é oficial da Marinha e atualmente em viagem. Poderia ser interessante ver se, evocando-o, confirmaria as suas lembranças. Mas haveria a impossibilidade de o prevenir de nossa intenção e, por outro lado, considerando-se a sua profissão,
Poderia ser difícil encontrar o momento propício. Todavia, disseram-nos que chamássemos o seu anjo da guarda, quando quiséssemos evocá-lo, e ele nos diria se poderíamos fazê-lo. 1. Evocação do anjo da guarda do Senhor v. Resp. Atendo ao vosso chamado. 2. Conheceis o motivo que nos leva a desejar evocar o vosso protegido. Não se trata de satisfazer uma vã curiosidade, mas de constatar, se for possível, um fato interessante para a ciência espírita, o da recordação de sua existência anterior. Resp. Compreendo o vosso desejo, mas neste momento seu espírito não se acha livre, está ativamente ocupado pelo corpo e numa inquietação moral que o impede de repousar. 3. Ainda está no mar. Resp. Está em terra, mas poderei responder algumas perguntas, porque aquela alma foi sempre confiada à minha guarda. 4. Já que tendes a bondade de responder, perguntaremos se a lembrança que ele julga ter conservado de sua morte numa existência anterior é uma ilusão. Resp. É uma intuição muito real. Na época essa pessoa vivia muito bem na Terra. 5. Por que motivo essa lembrança lhe é mais precisa do que para outros? Há nisso uma causa fisiológica ou uma utilidade particular para ele? Resp. Essas lembranças vivazes são muito raras. Dependem um pouco do gênero de morte, que de tal modo impressionou que está, por assim dizer, encarnado em sua alma. Entretanto, muitas outras criaturas tiveram mortes igualmente terríveis, mas a lembrança não lhes ficou. Só raramente Deus o permite. 6. Depois dessa morte, ocorrida na noite de São Bartolomeu, teve ele outras existências? Resp. Não. 7. Que idade tinha quando morreu? Resp. Uns a 30 anos. 8. Pode-se saber o que ele era? Resp. Era ligado à casa de Coligny. 9. Se tivéssemos podido evocá-lo, ter-lhe-íamos perguntado se recorda o nome da rua onde foi assassinado, a fim de ver se, indo a esse local, quando voltar a Paris, a lembrança da cena lhe será ainda mais precisa. Resp. Foi no cruzamento de Bussy. 10. A casa onde foi morto ainda existe? Resp. Não, foi reconstruída. 11. Com o mesmo objetivo teríamos perguntado se recorda o nome que tinha. Resp. Seu nome não é conhecido na história, pois era simples soldado. Chamava-se Gaston Vincent. 12. Seu amigo, aqui presente, gostaria de saber se ele recebeu suas cartas. Resp. Ainda não. 13. Eres seu anjo da guarda naquela época? Resp. Sim. Então e agora? Observação: as pessoas cépticas, mais brincalhonas do que sérias, poderiam dizer que seu anjo da guarda o protegeu mal e perguntar por que não desviou a mão que o feriu. Embora semelhante questão mereça apenas uma resposta, algumas palavras a respeito talvez não sejam inúteis. Primeiramente diremos que, estando morrer na natureza do homem, não está no poder de nenhum anjo da guarda opor-se ao curso das leis da natureza. Do contrário, não haveria razão para que também não impedissem a morte natural, tanto quanto acidental. Em segundo lugar, estando o momento e o gênero de morte no destino de cada um, é preciso que esse destino se cumpra. Finalmente, diremos que os espíritos não encaram a morte como nós. A verdadeira vida é do espírito, da qual as diversas existências corporais não passam de episódios. O corpo é um invólucro que o espírito reveste momentaneamente e deixa como uma roupa usada ou rasgada. Pouco importa, pois, que se morra um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, desta ou daquela maneira, pois que, em última análise, sempre é preciso que se chegue lá, e essa morte, longe de prejudicar o espírito, pode ser-lhe bastante útil, conforme a maneira por que se realiza. É o prisioneiro que deixa sua prisão temporária para fluir a liberdade eterna. Pode ser que o fim trágico de Gaston Vincent tenha sido uma coisa útil para ele, como espírito, o que seu anjo da guarda compreendia melhor que ele,
porquanto um não via senão o presente, ao passo que o outro vislumbrava o futuro. Espíritos retirados deste mundo por uma morte prematura, na flor da idade, muitas vezes nos responderam que era um favor de Deus, que, assim, os havia preservado dos males aos quais, sem isto, estariam expostos. Ano 3, agosto de 1860, número 8. O trapeiro da rua Desnoyers. Sociedade, 29 de junho de 1860. Sob o título de Cenas de Feitiçaria no século XIX, o Droit relata o seguinte. Um fato muito estranho vem ocorrendo atualmente na rua Desnoyers. O senhor Lesage, ecônomo do Palácio de Justiça, ocupa um apartamento nessa rua. Desde algum tempo projéteis vindos não se sabe de onde vêm quebrar as vidraças, penetrando o interior da casa e atingindo os que ali se encontram, de modo a feri-los mais ou menos gravemente. São fragmentos bastante consideráveis de lenha semicarbonizados, pedaços de carvão de pedra muito pesados e até dos chamados carvões de Paris. A doméstica do senhor Lesage recebeu vários no peito, resultando em fortes contusões. A vítima desses sortilégios acabou por requerer assistência da polícia. Agentes foram postos em vigilância, mas eles próprios não tardaram a ser atingidos pela mesma artilharia invisível, sendo-lhes impossível saber de onde vinham os golpes. Tendo a existência se tornado insuportável numa casa em que surpresas desagradáveis poderiam ocorrer a qualquer momento, o senhor Lesage solicitou ao proprietário a rescisão do contrato. Aceito o pedido, e a fim de redigir a ata rescisória, mandaram ouvir o senhor Vaillant, oficial de justiça, cujo nome convinha perfeitamente numa circunstância em que as citações não poderiam ser feitas sem perigo. Com efeito, tão logo um funcionário ministerial começou a redigir o ato, um enorme pedaço de carvão, lançado com extrema violência, entrou pela janela e foi bater contra a parede, reduzindo-se em pó. Sem se perturbar, o senhor Vaillant serviu-se do pó para espalhá-lo sobre a página que acabava de escrever, da mesma forma que, outrora, Junot se servira da terra levantada pela bomba. Em 1847 ocorreu um fato análogo na rua Desgrès, cujo relato então fizemos. Um tal ele, mercador de carvão, também servia de alvo a fantásticos sagitários, e essas incompreensíveis emissões de pedras punham em polvorosa todo o quarteirão. Paralelamente à casa habitada pelo carvoeiro havia um terreno vago, em meio ao qual se achava a antiga igreja da rua Desgrès, hoje escola dos frades da doutrina cristã. A princípio imaginaram que de lá partiam os projéteis, mas logo tal ilusão se desfez. Quando vigiavam de um lado, as pedras chegavam do outro. Entretanto, eles acabaram surpreendendo em flagrante o mágico, que não era outro senão o próprio senhor ele. Tinha recorrido a essa fantasmagoria porque estava descontente na casa e desejava rescindir o contrato. Não foi o que se deu com o senhor Lesage, cuja honorabilidade excluía qualquer ideia de artimanha e, aliás, estava muito contente com seu apartamento e o deixou com pesar. Espera-se que o inquérito, conduzido pelo senhor Baut, comissário do bairro da Sorbonne, esclareça o mistério, que talvez não passe de uma brincadeira de mau gosto, excessivamente prolongada. 1. A São Luís, teríeis a bondade de dizer-nos se são reais os fatos acima relatados. Quanto à sua possibilidade, não duvidamos. Resp. Sim. Os fatos são verdadeiros, apenas a imaginação dos homens os ampliou, seja por medo, seja por ironia. Mas, repito, são verdadeiros. Tais manifestações são provocadas por um espírito que se diverte à custa dos habitantes do lugar. Observação: desde então tivemos oportunidade de ver o próprio senhor Lesage, que nos honrou com sua visita e não somente confirmou os fatos, mas os completou e retificou em vários pontos. São Luís tinha razão ao dizer que foram ampliados pelo medo ou pela ironia.
Com efeito, a história da poeira recolhida historicamente pelo corajoso oficial de justiça, à guisa de Junot, foi uma invenção do divertido jornalista. No próximo número daremos uma relação completamente exata dos fatos, com as novas observações que terão ensejado. 2. Há na casa uma pessoa que seja a causa dessas manifestações? Resp. Estas são sempre causadas pela presença da pessoa atacada, é que o espírito perturbador se vincula ao morador do lugar onde se acha, quer cometer maldades e, até mesmo, fazê-lo mudar-se. 3. Perguntamos se, entre os moradores da casa, existe alguém que seja a causa desses fenômenos por uma influência mediúnica involuntária. Resp. É mesmo necessário. Sem isso o fato não poderia ocorrer. Um espírito habita um lugar de sua predileção, fica na nação até que se apresente ali alguém cuja natureza lhe seja conveniente. Quando essa pessoa chega, ele se diverte o quanto pode. 4. Esses espíritos são sempre de ordem muito inferior. A aptidão para lhes servir de instrumento é uma presunção desfavorável à pessoa. Isso não denota uma simpatia com os seres dessa natureza. Resp. Não exatamente, porquanto tal aptidão depende de uma disposição física. Entretanto, muitas vezes denuncia uma tendência material que seria preferível não se ter, pois quanto mais elevado se for moralmente, mais se atraem os espíritos bons, que necessariamente afastam os maus. 5. Onde o espírito obtém os projéteis de que se serve. Resp. Na maioria das vezes esses objetos são colhidos nos próprios lugares. Uma força proveniente de um espírito os lança no espaço, caindo no local designado pelo espírito. Quando não existem nesses lugares, pedras, carvões, etc., podem por eles ser fabricados muito facilmente. Observação. Na revista do mês de abril de 1859 publicamos a teoria completa desses tipos de fenômenos, nos artigos, mobiliário de além túmulo e pneumatografia ou escrita direta. 6. Julgais que seria útil evocar esse espírito para pedir-lhe algumas explicações? Resp. Evocai-o, se quiserdes, mas é um espírito inferior que só dará respostas muito insignificantes. Sociedade, 29 de junho de 1860. 1. Evocação do espírito perturbador da rua Desnoyers. Resp. Por que me chamais? Quereis pedradas? Seria, então, um salve-se quem puder, não obstante o vosso ar de bravura. 2. Mesmo que nos atirasses pedras, não teríamos medo. Pergunto se de fato tu as podes lançar. Resp. Aqui talvez não pudesse, tendes um guarda que vela bem por vós. 3. Na rua Desnoyers havia alguém que te servia de auxiliar para facilitar as brincadeiras de mau gosto com os habitantes da casa. Resp. Certamente, encontrei um bom instrumento e nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me impedir. Porque sou alegre. Às vezes gosto de me divertir. 4. Qual era a pessoa que te servia de instrumento? Resp. Uma criada. 5. Ela te servia de auxiliar sem que o soubesse? Resp. Oh, sim. Pobre menina. Era a mais apavorada. 6. Entre as pessoas que se encontram aqui, haverá alguma capaz de te auxiliar a produzir efeitos semelhantes? Resp. Bem que eu poderia encontrar uma, se ela quisesse prestar-se a isso, mas não para manipular aqui. 7. Podes designá-la? Resp. Sim. Ali, à direita daquele que fala, ele usa óculos. Observação. Com efeito, o espírito designa um membro da sociedade, que é um pouco médium escrevente, mas que nunca produziu nenhuma manifestação física. É provável que seja uma nova brincadeira do espírito. 8. Ages com objetivo hostil? Resp. Não tenho nenhum objetivo hostil, mas os homens, que se apoderam de tudo, tirarão sua vantagem. 9. Que queres dizer com isto?
Não te compreendemos. Resp. Procurava divertir-me, mas estudas a coisa e tendes um fato a mais para mostrar que existimos. 10. Onde conseguias os objetos que atiravas? Resp. São muito comuns, encontrei-os no pátio e nos jardins vizinhos. 11. Encontraste todos ou fabricaste alguns? Resp. Nada criei, nada compus. 12. Se não os tivesses encontrado, poderias fabricá-los? Resp. Teria sido mais difícil, mas, a rigor, a gente mistura matérias e isto faz um todo qualquer. 13. Dize-nos, agora, como os lançaste? Resp. Ah! Isto é mais difícil de dizer, servi-me da natureza elétrica daquela menina, junto à minha, menos material. Assim, podemos ambos transportar aqueles diversos materiais. Vide a nota que segue a evocação. 14. Imagino que gostarias de dar algumas informações a teu respeito. Em primeiro lugar, dize-nos se morreste há muito tempo. Resp. Há muito tempo, há bem uns 50 anos. 15. Que eras em vida? Resp. Não era grande coisa, costurava molambos neste bairro. Algumas vezes me diziam tolices, porque gostava muito do licor vermelho do Engenho Noé. Assim, eu queria que todos sumissem daqui. 16. Foi por ti mesmo e de boa vontade que respondeste às nossas perguntas? Resp. Eu tinha um orientador. 17. Quem é esse orientador? Resp. O vosso bom rei Luís. Observação. Esta pergunta foi motivada pela natureza de certas respostas, que parecem ultrapassar o alcance do espírito, pelo fundo das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Nada de surpreendente tenha sido ele auxiliado por um espírito mais esclarecido, que queria aproveitar a ocasião para nos instruir. Isto é um fato muito comum. Mas, notável particularidade nesta circunstância, a influência do outro espírito se fez sentir sobre a própria letra. A das respostas onde interferiu é mais regular e corrente, a das outras é angulosa, grosseira, irregular, geralmente pouco legível e mostra um caráter diverso. 18. Que fazes agora? Ocupas-te com o teu futuro? Resp. Ainda não, erro. Pensam tão pouco em mim aí na terra, que ninguém ora por mim. Assim, não sou ajudado e não trabalho. 19. Qual era teu nome quando vivias? Resp. Jeanette. 20. Muito bem. Oraremos por ti. Dize-nos se nossa evocação te deu prazer ou te contrariou. Resp. Antes prazer, porquanto sois criaturas boas, alegres, embora um pouco austeros. Tanto faz, ouvistes a mim e estou contente. Jeanette. Observação. A explicação dada pelo Espírito à pergunta 13 está perfeitamente conforme a que nos foi dada, há tempos, por outros espíritos, quanto à maneira por que agem para operar o movimento e a translação das mesas e de outros objetos inertes. Quando nos damos conta dessa teoria, o fenômeno parece muito simples. Compreende-se que diz respeito a uma lei da natureza, e não é mais maravilhoso que os demais efeitos cujas causas desconhecemos. Esta teoria se acha completamente desenvolvida nos números da revista de maio e junho de 1858. Diariamente a experiência nos confirma a utilidade das teorias que temos dado dos fenômenos espíritas. Uma explicação racional desses fenômenos devia resultar em melhor compreensão da sua possibilidade e, por isso mesmo, da convicção. Eis porque muitas pessoas que não se tinham convencido pelos mais extraordinários fatos, convenceram-se desde que puderam compreender o porquê e o como. Acrescentamos que, para muitos, essas explicações fazem desaparecer o maravilhoso, repondo os fatos, por mais insólitos que sejam, na ordem das coisas naturais, isto é, não sendo derrogações das leis da natureza, nem tendo o diabo coisa alguma a ver com isso. Quando ocorrem espontaneamente, como na rua de Esnoeires,
quase sempre encontramos oportunidade para fazer algum benefício ou aliviar alguma alma. Sabe-se que em 1849 fatos semelhantes ocorreram na rua Disgrès, perto da Sorbonne. O Sr. Lerible, que foi a vítima, acaba de dar um desmentido pelos jornais que o acusaram de fraude, citando-os perante os tribunais. Os considerandos de sua representação merecem ser referidos. Ano de 1860, 9 de julho, a requerimento do Sr. Lerible, antigo negociante de carvão e lenha, proprietário, residente em Paris, a rua de Grenelle-Saint-Germain, 64, eleitor, com domicílio em sua propriedade, eu, Albin Jules de Monchy, oficial de justiça do Tribunal Civil do Sena, sediado em Paris, residente à rua de Saint-Victor, 43, abaixo o Senado, notificou o Sr. Garat, gerente do jornal Patrie, nos escritórios do dito jornal, citos em Paris, a rua do Croissant, onde estando e falando a uma mulher de confiança, assim declarei, determinar a inserção, em resposta ao artigo publicado em 27 de junho último, nos fatos do jornal Patrie, da citação seguinte, feita pelo requerente ao gerente do jornal Droit, com a oferta que faz o requerente de cobrir os gastos da publicação, caso sua resposta exceda o número de linhas que a lei autoriza a publicar, no ano de 1860, a 5 de julho, a requerimento do Sr. Lerible, antigo negociante de carvão e lenha, proprietário, residente em Paris, a rua de Grenelle-Saint-Germain, 64, eleitor, domiciliado em sua propriedade, eu, Albin Jules de Monchy, oficial de justiça do Tribunal Civil do Sena, sediado em Paris, residente à rua de Saint-Victor, 43, citei o Sr. François, em nome como gerente do jornal Droit, nos escritórios do mesmo jornal, citos em Paris, a Praça da Alpine, onde estando e falando a comparecer em 8 de agosto de 1860 a audiência perante os senhores presidentes e juízes que compõem a 6ª Câmara do Tribunal de Primeira Instância do Sena, estatuindo em matéria de polícia correcional, no Palácio da Justiça de Paris, às 10 horas da manhã, considerando que em seu número de 26 de junho último e por ocasião dos fatos que se teriam passado numa casa da rua Desnoyers, o jornal Droit refere que fatos análogos teriam ocorrido em 1847, numa casa da rua Disgrès, que o redator acompanha suas observações por explicações que levam a crer que os ataques de que foi alvo a casa da rua Disgrès, em 1847, emanavam do próprio locatário, que os teria praticado de má fé, a fim de obter, por meio de uma especulação desonesta, a rescisão do contrato de aluguel, tendo em vista que os fatos assinalados pelo jornal Droit realmente ocorreram, não em 1847, mas em 1849, na casa que o requerente ocupava naquela época, a rua Disgrès, que, muito embora o nome do requerente seja indicado no artigo do Droit apenas por uma inicial, a designação exata de sua indústria, a dos locais que habitava aí, enfim, que a relação dos fatos em exame foram colhidos pelo próprio jornal, apontam suficientemente o requerente como sendo autor das manobras atribuídas à pessoa que ocupava a casa da rua Disgrès, visto como essas imputações são capazes de atingir a honra e a consideração do requerente, que são tanto mais repreensíveis quanto nenhuma das verificações, a respeito dos acontecimentos de que se trata, teriam sido realizadas, e que, a exemplo daqueles de que parece ter sido teatro a rua Desnoyers, ficaram sem explicação, que, ademais, o requerente era proprietário, desde 1847, da casa e do terreno que ocupava na rua Disgrès, que a suposição a que chegou o diretor do Droit não tem nenhuma razão de ser e jamais foi formulada, considerando-se que os termos utilizados pelo jornal Droit constituem uma difamação e estão sujeitos à aplicação das penas previstas em lei.
que todos os jornais de Paris se aproveitaram do artigo do Drodi que a honra do requerente sofreu, em razão dessa publicidade, uma ofensa cuja reparação lhe é devida. Por estes motivos, resolve aplicar ao senhor François as penas estabelecidas em lei, condenando-o, em pessoa, a indenizar o requerente por danos e perdas que este se reserva para reclamar em audiência, os quais declara, no momento, empregar em benefício dos pobres, que, além disso, o julgamento a ser feito seja inserido em todos os jornais de Paris, por conta do citado, que deverá pagar, também, as custas do processo, sob todas as reservas. E, para que o supracitado não ignore, deixei em seu domicílio uma cópia de igual teor do presente ato. Custas, 3 fr. 55c. Assinado, Demonchy, registrado em Paris, em 6 de julho de 1860. Recebidos 2 fr. e 20c. Assinado, do Perron, declarando a supracitado que, se não satisfazer a presente intimação, o requerente apelará pelas vias de direito. Deixei em seu domicílio uma cópia de igual teor do presente ato. Custas, 9 fr. e 10c. Demonchy. Conversas familiares de além-túmulo. Tillorier, o físico. Tillorier ocupava-se ativamente na pesquisa de um motor destinado a substituir o vapor e pensou tê-lo encontrado no ácido carbônico, que conseguira condensar. Na época o vapor era considerado um meio de locomoção grosseiro e primitivo. A respeito, lê-se a seguinte notícia na Crônica do Patre, de 22 de setembro de 1859. Se Tillorier tivesse achado um motor de potência sem igual, ao lado do qual o vapor não passasse de mera puerilidade, teria ainda de regular a sua força, e 3 ou 4 vezes os ensaios que ele havia tentado lhe foram funestos. Ao explodir, os aparelhos o cobriram de numerosas feridas, provocando uma surdez quase completa no Marte da ciência. Entre mentes, julgou-se de bom alvitre reproduzir a experiência da condensação do ácido carbônico no Colégio de França. Por imprudência ou por um acaso funesto, o aparelho quebrou-se, explodiu, feriu gravemente várias pessoas, custou a vida a um auxiliar do professor e arrancou um dedo de Tillorier. Não foi o dedo que ele lamentou, mas o descrédito lançado sobre o novo motor, que havia descoberto. O medo apoderou-se de todos os cientistas e estes se recusaram a render-se a todos esses ingênuos argumentos de Tillorier. Meu aparelho de condensação já estourou 20 vezes em minhas mãos, mas é a primeira que mata alguém. Nunca fez mais do que me ferir. Só o nome do ácido carbônico afugentava todo o instituto, sem contar a Sorbonne e o Colégio de França. Um pouco triste, Tillorier recolheu-se em seu laboratório mais do que o fazia habitualmente. Os que o estimavam notaram desde logo que uma profunda mudança se operava em seus hábitos. Passava dias inteiros sem pensar em pôr seu gato sobre os joelhos, andava grandes passadas e não tocava mais em suas retortas e alambicas. Quando, por acaso, saía de casa era simplesmente para parar no meio da rua, sem dar atenção à curiosidade e ao espanto que citava nos transeuntes. Como fosse um homem de fisionomia suave e distinta, com belos cabelos que começavam a embranquecer, e levasse na lapela da sobrecasaca azul o distintivo da Legião de Honra, o olhavam sem muita zombaria. Movida pela compaixão, uma moça o tomou um dia pelo braço e o acompanhou em seu passeio. Ele nem pensou em agradecer a sua amável benfeitora. Passava ao lado dos melhores amigos sem os perceber e sem responder quando lhe dirigiam a palavra. A ideia fixa se havia apoderado dele. Essa nuance imperceptível que separa o gênio da loucura. Certo dia conversava no laboratório com um de seus amigos. Então, disse ele, finalmente resolvi o meu problema. Como sabes, há algumas semanas meu aparelho de condensação quebrou-se na Sorbonne. Algumas semanas. Interrompi-o. Mas já se passaram vários anos. Ah! Continuou ele sem se desconcertar. Então levei tanto tempo para resolver o meu problema.
Afinal de contas, que importam algumas semanas ou anos, desde que tenha solução. Sim, meu amigo, não só uma explosão é impossível, mas, ainda, essa força terrível, eu a domino. Faço dela o que quiser. É minha escrava. Posso empregar